E aí, pessoal? Vim comentar minhas leituras feitas em novembro de 2022, isso. Nesse mês de novembro eu li mais coisas relacionadas com a psicanálise, só li um livro que não era de psicanálise. Bom, vamos lá, vou começar aqui. Eu comecei o mês lendo Introdução a Jacques Lacan, do Safatli, que eu sempre falo Satafli, mas é Vladimir Safatli. E é um livro incrível, muito bom, que eu particularmente conhecia pouca coisa do Safatli, eu conhecia mais textos aleatórios, mas esse livro é muito, muito legal mesmo, assim, tipo, ele tem um texto muito precioso, muito preciso, assim, no sentido das informações, ele é muito categórico, assim, de afirmar e ter muita certeza ali, parece que ele não hesita muito no que ele está falando. Essa capa é maravilhosa, eu adoro essa capa, né, de um filme do Luiz Buñuel. E aí, assim, cada pessoa que decide escrever um livro sobre Lacan tem que escolher uma perspectiva, né? Tem que saber, assim, por onde é que vai, porque você pode ir por diversos lugares diferentes na obra do Lacan. E aqui, o Vladimir, ele não se aprofunda muito em questões como, por exemplo, os matemas, embora ele comente, mas ele pincela alguns assuntos, mas não todos. E aí, nesse sentido, assim, não é a obra mais completa do mundo, enfim, faz, de fato, um recorte, fala sobre o real simbólico imaginário, que eu acho que é o comum que todo mundo acaba citando, mas fala da entrada do Lacan na psicanálise, e esse primeiro capítulo é bem interessante, falando sobre a Aimee, e terminando falando sobre a ética em psicanálise. Então, eu gostei muito desse livro, foi uma leitura realmente muito boa que eu fiz, assim, independente dos estudos que eu estava precisando fazer naquele momento. E depois eu li Lacan, o Grande Freudiano. Percebam que é psicanálise e é Lacan, porque eu tinha que dar uma aula sobre isso, e aí eu estava lendo textos diferentes e acabei lendo os livros todos. Lacan, o Grande Freudiano, do Marco Antônio Coutinho Jorge e da Nadia Paulo Ferreira. Essa biografiazinha da coleção Passo a Passo. Também é um texto muito bom sobre o Lacan. Também precisa fazer recortes e também precisa ser introdutório em um certo sentido, mas o que eu gosto nesse livro aqui, nessa coleção, é que os livros são introdutórios e ao mesmo tempo eles aprofundam um pouco. Então, uma super dica aí para quem quiser minimamente adentrar na biografia. Eu digo biografia, mas não é exatamente uma biografia, porque os textos relacionados com as biografias do Lacan são mais voltados para a obra dele propriamente. Mas eu sugiro esse aqui, tá? Mais introdutório do que esse aqui, por exemplo. Esse aqui já dá uma certa aprofundadinha, porque cada capítulo trata de um ponto específico da obra. Mas esse aqui já tenta ser um pouco mais o percurso geral, tá? Do Lacan. Depois eu li Jesus, uma reportagem, do Luiz César Pimentel. Eu li esse livro em parceria com a editora Selman e eu adorei, assim, eu já estava fazendo uma certa incursão nos estudos bíblicos. Eu estou lendo a Bíblia de forma literária, sem pretensões religiosas ou teológicas, é muito mais curiosidade mesmo de ler o texto da Bíblia, e esse livro é um suporte muito legal, assim, porque tenta fazer essa perspectiva de trazer dados biográficos sobre Jesus, dividindo Jesus em Jesus histórico e o Jesus religioso, né, da religião propriamente. E isso é muito interessante, porque aí o autor tenta fazer essa busca, essa pesquisa sobre o Jesus histórico. E isso é interessante para tentar localizar historicamente esse personagem que foi tão importante, tá? Assim, tentando fazer essa separação do que é histórico e do que é propriamente teologia, do que é propriamente religião. Então, eu gostei muito desse livro do Luiz César Pimentel, da editora Selman, Jesus, uma reportagem. Claro que ele vai muito para a Bíblia e vai trazer muitas informações que estão lá, mas isso sempre tentando complementar com os achados mesmo jornalísticos ou históricos que o autor encontra. Depois eu li Introdução ao Narcisismo, O Amor de Si, de Carlos Augusto Nicéas. Essa também é uma coleção de como se fosse essa passo a passo, né? Para ler Freud. E aí, geralmente, é o aprofundamento em um texto freudiano ou em um tema específico. Tem o do Édipo e tem esse aqui, que é o sobre o Introdução ao Narcisismo. Também é muito legal, porque ele faz um aprofundamento bem depurado do texto, né? Do Introdução ao Narcisismo de 1914, mas, obviamente, faz uma contextualização
tanto com o momento em que o Freud está, quanto dos escritos sobre o narcisismo que o Freud vai escrever antes e depois, e do diálogo com os outros psicanalistas que também escreveram sobre o narcisismo. Então é um textinho também curto, mas bem aprofundadozinho, assim, nesse sentido de ir para o texto e destrinchar tudo que está lá. Por fim, eu li A Análise e o Arquivo, da Elisabeth Roudinesco, e é um texto bem interessante, super curto também. Ele é dividido em 3 partes, e eu vim para esse texto porque eu tô lendo um outro sobre o Lacan, da Roudinesco, e tem um capítulo que fala sobre essa temática, e eu achei interessante essa coisa do arquivo, de você ter dados e documentos sobre determinado, por exemplo, o escritor, no caso sobre o Lacan, né, ela está discutindo isso, assim, como, por exemplo, o Freud, você tem um excesso de informação, o que também pode ser prejudicial. E o Lacan, que você tem raríssimas informações biográficas propriamente, você tem mais sobre a obra, e aí você tentar traçar a biografia de alguém a partir dos seus escritos e dos seus no caso do Lacan, dos seminários, né? Porque ele não tinha escritos propriamente, né? Ele tem até os escritos que ele reuniu lá no livro chamado Escritos e Outros Escritos, né? Que é o outro livro, mas o Lacan foi mais conhecido por conta dos seminários mesmo, né? Assim, era um ensino oral. E aí ela faz esse contraponto, assim, entre você pensar o arquivo, no sentido de ter onde pesquisar, de alguém que escreveu muita coisa e de alguém que não escreveu muita coisa, né? Que você vai criando aí uma mitologia em torno desse autor, enfim. É uma discussão bem interessante e eu gosto muito do texto da Roudinesco, acho ela muito, sei lá, ela tem esse quê de historiadora que vai fundo, assim, nos documentos e faz uma pesquisa bem legal para escrever os textos dela. E aí essas foram as leituras que eu fiz em novembro, esses 5 livrinhos. Tenho sentido falta de ler mais literatura, mas esses meses foram bem difíceis. Mas de qualquer forma eu tô lendo, não vou mostrar aqui, mas vou comentar rapidamente, que eu tô lendo o Retrato de Dorian Gray, né, que é um livro que eu já venho ensaiando para ler há muito tempo. Eu já li, mas tô relendo nessa edição que eu consegui há alguns anos e que parece bem completa. Depois eu mostro quando eu terminar de ler. Eu tô lendo o Retrato de Dorian Gray e eu vou ler algumas coisas pro Natal também, né? Vou ler Charles Dickens, vou ler Raine Maria Rilke, Cartas à Mãe. Não comecei ainda, mas já vou começar e até o final de dezembro eu pretendo ter resenhas sobre esses livros. E tô lendo esse da Roudinesco que eu falei sobre o Lacan, né? Lacan a despeito de tudo e de todos. Foi um livro que eu também já li, mas eu tô relendo. E aí eu tô relendo bem aos poucos e com calma, são capítulos curtos, é um livro curto também. Então até dezembro talvez eu termine ou não, assim, também não tenho... Pra esse eu não tenho pretensões, nem tenho pressa. O que mais que eu tô lendo? Ah, sim, eu tô lendo Blonde, né? Que é o volume 1 sobre a Marilyn Monroe. Esse romance é uma biografia romanceada, né? Assim, tem muita coisa ali que não aconteceu, mas por conta do romance em si, ela constrói ali alguns diálogos e traz alguns fatos de forma ficcional mesmo, né? Que foi o que inspirou o filme da Netflix. E tô lendo, por fim, a segunda parte daquele livro do Rei Arthur, que eu já li a primeira. São 4 livros, dividido em 2 volumes. E aí eu tô lendo o primeiro, tô lendo o segundo, né? A segunda parte do primeiro volume. Enfim, são 2 livros e cada livro tem 2 volumes. E aí nesse primeiro eu tô lendo o segundo, que eu não me lembro o título agora. Mas também, assim que eu terminar, eu trago resenha aqui. E é isso. Esse foi o meu apurado de novembro. Mês que vem, melhor, final desse mês ou no começo do próximo, eu venho para comentar as leituras de dezembro. É isso.